Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo, tudo em paz? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam de fato preparados, bem motivados para essa aula, pois nós vamos fazer a revisão desse conteúdo, dos conteúdos que nós já estudamos, né? Já estudamos para a prova de filosofia. Eu sou o professor Denilson. Uma alegria, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento, tá? Então eu peço de você muita atenção, muita coragem para focar nessa revisão, rever as principais ideias, né, dos conteúdos que nós já estudamos, que nós já debatemos, e agora você só vai confirmar aquelas ideias dos assuntos, sobretudo as ideias mais importantes dos assuntos, e dessa forma se preparar bem para a prova de filosofia, tá? Confio em você, confio no seu potencial e peço a você que você acredite em você mesmo, porque você é capaz. Então, desde que você estude, se empenhe, se dedique, tenha coragem e vamos em busca do conhecimento, não é verdade? E nesse bimestre nós falamos de uns assuntos muito importantes que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Da ética, da moral, aquilo que é o norte, que serve de orientação para as nossas atitudes, para o nosso modo de viver, tá certo? Então, eu sempre digo, o conhecimento, os assuntos não é só para nós tirarmos nota boa na prova, mas também serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá? E você viu aí que a gente falou sobre a ética, né? Nós falamos sobre a ética, um assunto, a ética moral, um assunto muito importante que a gente precisa compreender muito bem, sobretudo na perspectiva de alguns filósofos. Então vamos lá, olha o que diz sobre a ética. A ética tematiza a liberdade e a responsabilidade. Duas palavras, né? Duas palavras muito chave, né? Muito importante na filosofia, que são palavras-chave que a gente precisa compreender muito bem esses termos, né? Liberdade e responsabilidade dos indivíduos em um mundo complexo, globalizado e marcado por contradições. Será que a nossa realidade é assim mesmo? Com certeza sim, né? As quais os ideais modernos de racionalidade e moralidade não conseguiram evitar ou solucionar. Então tá aí, a ciência realmente não conseguiu, a razão não conseguiu a resolver alguns problemas humanos, sobretudo no que diz respeito à ética, à moral, né? Sobretudo nesse mundo globalizado, nesse mundo plural que nós vivemos. Uma das teorias uma das teorias éticas mais importantes da modernidade foi elaborada por Immanuel Kant, no século XVIII. Então, veja aí a importância do pensamento de Kant, né? Já falei para vocês que Kant é um filósofo muito importante, porque ele criou um sistema filosófico, né? Ele criou uma nova forma de compreender a realidade, uma nova forma de entender o conhecimento, tá? Olha o que ele diz aí. A obra desse filósofo abrangia diversas áreas da filosofia, tá? Por isso que eu falei para vocês que ele criou um sistema filosófico, né? No âmbito da ética, ele se dedicou à busca de fundamentos universais. Então veja aí, no campo da ética ele buscou fundamentos universais para a moralidade, o que levou a defender uma perspectiva racionalista. Então, veja, de, já dá para você perceber que Kant ele é racionalista, certo? Então aí, Emmanuel Kant, ética imperativo categórico, né? Então é uma máxima de Kant, uma parte do seu pensamento muito importante onde ele fala da ética. E aí tem uma frase muito importante de Kant, uma frase que realmente que sintetiza um pouco do seu pensamento. E olha só, por isso que ele vai falar de um fundamento de uma ética universal. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma lei universal. Em outras palavras, o nosso agir, a nossa atitude, o nosso modo de ser tem que ser exemplar, tá?
de modo que a nossa atitude se torne uma lei universal, uma regra universal. Tá? Por isso que ele vai falar de imperativo categórico, de uma coisa que impera, de uma coisa que é tão válida, tão boa, tão exemplar, que todo mundo, no mundo todo, precisa seguir. Então, veja aí o Kant preocupado com a atitude, o nosso modo de ser. A ética é o compromisso de seguir a este preceito fundamental, estar conforme o dever, né? Caráter moral, fazer o bem, não por inclinação, mas por dever, tá? Aquela atitude, estudar, estudar. É um bem? Se é um bem, a gente tem que fazer por dever, porque é o nosso compromisso de estudar. E não pensar assim, eu vou estudar porque eu quero, ou então eu vou estudar porque eu estou afim de estudar. Não. Mesmo você não querendo, não desejando estudar, ou mesmo com você com desejo de estudar, você precisa estudar, porque esse é o dever, esse é o bem, tá? Se você, todo mundo sabe que estudar faz um bem muito grande. Você nunca vai se arrepender de estudar, e outras palavras, você nunca vai se arrepender de fazer o bem. Por isso que é imperativo categórico, né? Veja aí a ética de Kant, muito realmente muito presente, muito eficaz, né, para o nosso dia a dia, porque acaba se tornando uma regra de vida, né? Eu sempre digo, quando eu estou falando de Kant, né, eu sempre digo que nós nunca vamos nos arrepender, né? Pelo menos num bom senso a gente fala isso, de fazer o bem, tá? A gente nunca vai se arrepender de agir conforme o dever, porque esse é o certo, né? Esse é o certo, a gente agir conforme o dever, agir sempre fazendo o bem, certo? Vamos lá, prosseguindo. Outro detalhe importante que nós estudamos, né, outro assunto foi o utilitarismo e cálculo ético. O pensamento kantiano apontou o dever como fundamento da ação moral. Os pensadores, porém, voltaram as atenções para o conceito de valores morais. Entendendo o valor como aquilo que é digno de preferência, eles destacavam a importância de comparar possíveis ações a fim de optar por aquela que se mostrasse mais adequada a cada circunstância. Então, no assunto de o utilitarista, você já percebeu aí que é diferente do pensamento kantiano, né? Na filosofia tem isso, na filosofia tem isso, a gente estuda vários pontos de vista, vários tipos de pensamento e todos muito válidos para a nossa reflexão. Por exemplo, aí tem um exemplo, né, que define bem em que consiste o utilitarismo. Por exemplo, o de um jovem dividido entre cuidar da família ou apresentar-se como voluntário a uma guerra. A solução desse dilema, gerado pelo confronto entre o amor filial e o patriotismo, dependeria da decisão do que seria prioritário na escala de valores do jovem, né? Então veja aí dois valores aí muito importantes, mas que entram em conflito, né? Nesse novo contexto merece destaque o utilitarismo, uma corrente de pensamento que subordinava o conceito de ação moral às suas consequências práticas. Então, olha aí um detalhe importante, né? Subordinava o conceito de ação moral às suas consequências práticas, como é um caso aí do exemplo. Outro ponto importante que nós falamos, né, que nós discutimos, é o panotismo. O pensador Jeremy Bentham acreditava que a felicidade geral resultava da obediência do cidadão ao Estado, né, a obediência às leis do Estado. Com base nisso, Bentham defendeu o conceito de panotismo, expressão que pode ser traduzida como visão total, e resultou em um projeto arquitetônico arredondado concebido para favorecer a vigilância de pessoas. Vamos lá. Denominado panótipo, esse tipo de construção poderia ser utilizado para abrigar, diferentes instituições como presídios, manicômios, fábricas, escolas e outros, facilitando a circulação dos responsáveis por vigiar e fiscalizar
as ações de presidiários, pacientes internados, operários, estudantes, etc. Então, você tem aí no seu livro uma imagem realmente que expressa essa visão total, né? Essa visão total. O acordo aí, aliás, o Estado vigiando o cidadão em todas as suas circunstâncias, tá? De acordo com a ética utilitarista, o parotismo era uma medida moralmente correta. Tá aí a Constituição, né? Constituição que se caracteriza como panótipo. Transvaloração, tá? Outro assunto que nós estudamos, a obra do filósofo alemão Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, produzida no fim do século XIX, é considerado o grande marco da transição entre o pensamento moderno e o contemporâneo. No campo da ética, esse pensador propôs uma severa crítica à moral, fundamentada na supremacia da razão e no controle dos desejos. Então, como a gente bem refletiu sobre Nietzsche, né? Nietzsche realmente é um filósofo que ele vai contra toda uma construção moral, toda uma tradição moral, toda uma ética já estabelecida, tá? É um filósofo que realmente ele faz duras críticas a vários sistemas, sobretudo o sistema que tem uma moral rígida, que tem uma moral assim severa. Nietzsche ele vai criticar, tá? Ele vai propor uma inversão, né? Por isso que é transvaloração, uma inversão de valores, né? E o pensamento de Nietzsche, a filosofia de Nietzsche é muito presente nos vestibulares, no Enem, nos concursos. Então, apesar de ser um filósofo meio contraditório, mas é importante nós estudarmos porque ele de vez em quando está caindo nos vestibulares. Então, é importante nós conhecermos bem o pensamento de Nietzsche. Nietzsche apresentou-se como um grande crítico do pensamento metafísico dos valores morais, por considerá-lo um obstáculo à afirmação da vontade de poder, isto é, ao impulso fundamental, desejo. O filósofo está além do seu tempo, né, como eu já havia dito. Esse procedimento ficou conhecido como genealogia da moral e resultou na transvaloração, ou seja, em uma inversão, olha só um detalhe importante, né? Inversão radical dos valores da tradição cristã e racionalista, né? Então, veja aí que de fato Kant ele foi um crítico, um crítico bem severo da tradição cristã e racionalista. Ao realizá-la, o filósofo pretendia submeter a moral, a vida, à natureza e não o contrário. Existencialismo, né? Então, uma corrente de pensamento, né, alunos? Muito importante. Fico feliz porque a maioria dos alunos, quase todos, se identificaram muito com essa filosofia, com essa corrente de pensamento. Como eu sempre digo, né? Todos os assuntos fazem muito parte da nossa vida, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, mas tem alguns assuntos que é constante se a gente for perceber no nosso dia a dia, no nosso modo de ser, nas nossas escolhas e tudo mais. É o existencialismo, tá? Então tá aí, eu coloquei até alguns objetivos, né, para você relembrar, para você compreender muito bem o que consiste de fato os nossos estudos. Nessa unidade você conhecerá reflexões modernas contemporâneas sobre a natureza da ação ética, seus fundamentos e seu alcance. Elas poderão ajudar você a encontrar as próprias respostas às questões éticas da atualidade. Então, vamos lá. A ética contemporânea contempla as reflexões desenvolvidas a partir do século XX, as quais, por sua vez, abordam questões atuais que interferem até mesmo na vida cotidiana, tá aí, questões voltadas para a nossa vida diária, né? Para iniciar o estudo de algumas delas, leia as perguntas, tá? Por que você existe assim e não de outro modo, né? Aquela máxima que eu sempre digo, né? A gente faz filosofia questionando, fazendo perguntas inteligentes, perguntas filosóficas. Qual é o sentido, qual é o significado da vida? Por que as dores, contradições e incerteza fazem parte da vida?
O existencialismo surgiu na primeira metade do século XX e investiga o sentido da existência humana. Então tá aí um dado importante no que consiste o existencialismo. Então, para nós situarmos no tempo, tá? Surgiu na primeira metade do século XX, então muito recente, né? Uma corrente de pensamento muito recente e atual. E investiga o sentido da existência humana. Por isso que a gente fez as perguntas, né? O filósofo Jean-Paul Sartre tornou-se um dos principais representantes do pensamento existencialismo. Então tá aí Sartre, né, como um dos principais representantes desse pensamento. Ele afirmava que o ser humano, ele afirmava que o existencialismo é um humanismo, né? É uma obra dele, né, que vai se desdobrar aí na sua na sua nos seus textos que a gente vai ver agora. Ou seja, uma corrente de pensamento que privilegia o ser humano ao recorrer sua natureza específica marcada pela finitude, mas também pela liberdade. Então, veja aí duas palavras importantes. A gente sabe que a nossa vida ela é ela é marcada pela finitude, isto é, em algum momento nós vamos deixar de existir, tá? Mas também, enquanto a gente não estamos vivos, estamos aqui, nós temos liberdade para fazer da nossa vida o que bem nós entendermos, de acordo com as nossas vontades. Nós somos livres para escolher o melhor caminho a seguir. Então, vejam bem aí, Sartre falando sobre liberdade. E vamos ver que tem mais coisa aí. O ser humano, o único ser livre, o ser humano, o único ser livre, o único ser que, uma vez existindo, poderia se definir por meio de suas escolhas. Então, o ser humano existe, tá? É um ser único, tem liberdade e vai se definir, isto é, vai viver a sua vida de acordo com suas escolhas, tá? Suas escolhas. Então, o ser humano, ele é fruto das suas escolhas, tá? E todo tempo nós estamos escolhendo, né? Todo tempo nós estamos escolhendo. E ele vai dizer que o ser humano está condenado a ser livre. Vamos lá, continuando. Sartre apontava a angústia como marca da humanidade, pois, do seu ponto de vista, o ser humano estava condenado a ser livre, né? O ser humano não tem escolha de não ser livre. Até a sua não escolha já é uma escolha. Então, todo tempo nós estamos escolhendo. Por isso que ele diz que a nossa vida é feita de escolhas, tá? O filósofo considerava um sinal de má fé a atitude daqueles que renunciavam à própria liberdade e à responsabilidade, buscando desculpas e causas exteriores para justificar o que fizeram de si mesmos, ou negando o impacto de suas escolhas sobre o restante da humanidade. O que consiste a má fé? Você faz suas escolhas e depois vai culpar outras pessoas por suas escolhas, né? Isso é agir de má fé. Você escolhe, tá? E você vai sofrer as consequências e você vai responsabilizar os outros por suas escolhas. Na visão de Sartre, isso é agir de má fé, tá? Por isso que a gente sempre diz na filosofia, a gente estuda que a gente precisa refletir, pensar, analisar para poder fazer as escolhas, porque as nossas escolhas ela requer a nossa responsabilidade. Você faz suas escolhas, você vai ter responsabilidade com as consequências delas, né, das suas escolhas. É nesse sentido. E você, na filosofia de Sartre, você não pode responsabilizar os outros, culpar os outros pela escolha, pelo seu modo de ser, pela vida que você tem, pelas escolhas que você faz, tá? É nesse sentido, tá, alunos? Outra filósofa muito importante, né, que nós estudamos foi a Simone de Beauvoir. A filósofa francesa Simone de Beauvoir abordou temas centrais do existencialismo em suas obras literárias e ensaios filosóficos. Defendeu a independência e a afirmação da intelectualidade das mulheres e recusou-se a seguir padrões impostos à mulher de seu tempo. Então, olha aí, Simone de Beauvoir, ela contribuindo para
a independência da mulher, né? Mulher, ela é um ser livre e pode escolher viver a sua vida de acordo com suas escolhas, e não é a tradição, não é a moral imposta que vai dizer o que ela tem que fazer. Ela é livre para escolher o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela deve fazer. Na sua obra, O Segundo Sexo é considerada um marco do movimento feminista. Então tá aí a Simone de Beauvoir como uma, uma pessoa que deu grande contribuição ao movimento feminista. A filósofa afirmava que a contradição de uma identidade, a construção de uma identidade feminina não era uma questão de aprendizagem e assimilação de padrões culturais, tradicionalmente ensinados ou impostos às mulheres. Então, não era, tá? Associava essa construção à liberdade, afirmando que ela apenas poderia acontecer por intermédio de escolhas livremente realizadas pelas próprias mulheres. Por esse motivo, seu pensamento pode ser classificado como feminismo existencialista. Então tá aí a Simone, né, de Beauvoir contribuindo de fato para que a mulher de fato tenha a liberdade de viver e construir a sua vida, sua identidade de acordo com as suas escolhas. Outro filósofo que nós refletimos foi sobre Martin Heidegger, né? Um filósofo muito importante também. Em seus textos, Heidegger raramente usava a palavra homem ou expressão ser humano. Ele, em vez disso, pregava o termo alemão Dasein, que permanece inalterado em algumas tradições em língua portuguesa e outras em outras é traduzido como ser aí. Então, toda vez que você falar a palavra, você entender o ser aí ou dançar, entenda que é o ser humano, tá? O homem, ser humano. De acordo com esse filósofo, dançar é aquele que aparece, aquele que existe, e nesse existir é que residem as possibilidades do ser. Então, as possibilidades do ser. Então, na mesma perspectiva de Sartre, né? Então, se a pessoa tem possibilidade de ser, porque ela tem liberdade. Então, você é uma pessoa livre, você tem a possibilidade de ser o que você quiser, tá? Então, é nesse sentido, tá, alunos? Outro assunto que nós estudamos foi sobre a banalidade do mal. Verificou-se anteriormente que as reflexões da ética contemporânea estão relacionadas a problemas e acontecimentos recentes de grande repercussão social. Entre eles, destaca-se a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, a filósofa e teórica política Hannah Arendt, de origem judaica, Hannah Arendt refletiu a respeito do assunto e cunhou a expressão banalidade do mal. Então vamos ver em que consiste isso. Demonstrando que, na ausência do pensamento crítico e reflexivo, a maldade pode surgir e ser tratada de forma banal. Olha aí a expressão muito importante, né? Só para vocês lembrarem que nós já estudamos sobre isso, né, alunos? Apesar de seus efeitos devastadores. Essa reflexão teve como ponto de partida as análises testemunhais do julgamento de Adolf Otto, que ocorreu em Jerusalém em 1961. Ele era o chefe de ação de assuntos judeus do Departamento de Segurança alemão, sob o governo de Hitler, julgado por enviar centenas de milhares de judeus para a morte nos campos de concentração nazistas. Foi condenado à morte pelo Tribunal Israelense e executado em 1962. Então, só para vocês verem aí um pouco desse contexto aí, para poder perceber que de fato em que consiste a banalidade do mal. Entretanto, durante todo o seu longo julgamento, mostrou-se um homem comum que prezava o cumprimento de seus deveres como funcionário e não nutria ódio pessoal contra os judeus. Suas ações criminosas não eram deliberadas ou intencionais, isto é, ele não fazia porque ele queria, ele fazia porque obedecia cegamente, apenas obedecia cegamente às determinações do sistema de trabalho rígido e burocrático em que estava inserido, sem refletir, problematizar ou questionar as ordens que recebia e executava.
Com base nessas análises, Ana Arendt já ressaltou que, em seus depoimentos, Adolfo Otto não se revelou um monstro, apesar de seus crimes serem monstruosos, e ele, e ele ser responsável por inúmeras mortes. Segundo ela, seu exemplo servia para demonstrar que ações cruéis e violentas podem ser cometidas por seres humanos comuns, quando eles deixam de exercer a capacidade de pensar, ignorando as consequências e as inclinações éticas de seus atos. Agir assim, abrindo mão do pensamento, é banalizar o mal. Olha só, turma, muito importante esse texto, né? Muito importante. Então, espero que você esteja compreendendo muito bem. E de fato é muito relevante a gente compreender, né? E a gente deixar de fazer uso das nossas capacidades reflexivas, né? Da nossa capacidade de pensar, de refletir sobre as questões, a gente pode estar banalizando o mal, a gente pode estar fazendo uma coisa uma coisa muito ruim sem se dar conta, né? Por isso que ele diz, não podemos agir abrindo mal do pensamento é banalizar o mal, achar que tudo é normal, que sempre foi assim, né? Apesar de seus graves efeitos sobre as pessoas. Ana Arendt nos leva a refletir sobre o fato de que não podemos, em nenhuma hipótese, abdicar de nossa capacidade de pensar, de analisar e refletir sobre as inclinações éticas de nossas ações, mesmo as mais simples e cotidianas. Nesse contexto, vai lembrar que a filosofia possibilita o exercício do pensar, da reflexão, o que demonstra a grande relevância dessa disciplina. Então tá aí a filosofia, ela mais uma vez valorizando o quanto é importante estudarmos filosofia, tá? Para ampliar o nosso raciocínio, nossa visão crítica do mundo, do contexto no qual nós estamos inseridos. Senão a gente acaba de forma muito inconsequente, de forma muito sem se dar conta das consequências, a gente pode estar cometendo, fazendo um grande mal e dessa forma banalizar o mal, achar que tudo é normal, que tudo é comum, que sempre foi assim. Não, pode ser diferente desde que a gente use as nossas capacidades, sobretudo a nossa capacidade filosófica de pensar, de refletir sobre as questões éticas, questões morais, e daí a gente fazer as boas escolhas, né? A filosofia está aí para nos ajudar a esclarecer, a ter uma nova percepção de mundo, uma nova percepção de realidade e, por fim, uma nova percepção de mundo e realidade mais real, mais concreta e não ilusória. Tá, alunos? Tá aí a nossa pequena revisão. Espero que você de fato esteja compreendendo. Peço, por favor, estude mais em casa, estude mais os textos. Dessa forma você vai se preparar muito bem para a avaliação. Coloquei o gabarito aí das atividades que eu passei para vocês, tá? Corrija aí aquilo que você não acertou, que você acertou tá de parabéns. Leia mais essas questões, tá? E você sabe que isso é importante para ter o seu livro, seu caderno aí tudo organizado. Se você já fez, manda para mim, tira foto para eu que preciso ver se de fato você fez para eu acompanhar. E você sabe, né, que tudo isso vale nota, vale ponto, então você precisa fazer tudo bonitinho aí no seu caderno, no seu livro. Também, por favor, não deixe de fazer o exercício de fixação, tá? Respondem com bastante argumento, isso é muito importante também para a prova, tá, alunos? Então, fico por aqui, meu muito obrigado. Um grande abraço do professor Denilson e até a próxima, se Deus quiser.